Dia, né? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? A gente vai, então, dar início ao nosso super resgate aqui, exatas. E eu escolhi algumas questões de conteúdos que estão relacionados com os conteúdos do segundo ano para vocês, né? Então, conteúdos que foram vistos lá no primeiro ano, talvez não tão bem vistos por conta da pandemia, mas que a gente pode ter essa oportunidade de resgatar, porque vai ser necessário esse conteúdo ainda no segundo ano, tá bom? Então, esses conteúdos que eu escolhi estão dentro dessa visão, dentro dessa linha, tá certo? Pedagógica. Então, vamos lá. Primeira questão que eu escolhi para a gente fazer hoje foi a seguinte. Diz o seguinte, tem-se as seguintes proposições. Se nenhuma força externa atuar sobre um ponto material, certamente ele estará em equilíbrio estático ou dinâmico. 2. Só é possível um ponto material estar em equilíbrio se estiver em repouso. 3. Inércia é a propriedade da matéria de resistir à variação de seu estado de repouso ou movimento. Vamos lá. Primeira coisa importante aqui. Só um minuto. Aninha, eu não estou como co-anfitrião, né? Porque eu não estou conseguindo destacar meu vídeo. Espera aí um minutinho. Ele aqui diz que tá. Peraí, vê se tá ciso. É só para destacar meu vídeo. Destacar. Não, eu sei, meu amigo. Peraí. Pronto, já foi. Agora já foi. Foi? Foi, beleza. Então, vamos lá. A primeira questão, ela está tratando de um conceito extremamente importante dentro do estudo do movimento, que é o conceito de inércia e equilíbrio. Vamos, então, dar uma revisada aqui rápida sobre esses conceitos básicos da dinâmica. O conceito importantíssimo da dinâmica de Newton é o conceito de inércia. Então, vamos lá. Começa com o conceito de inércia. Isso aqui é o que diferencia o modelo que Newton criou para explicar o movimento do modelo que tinha-se antes dele, aceito pela ciência, que era o modelo de Aristóteles, lá da Grécia Antiga. Qual é a diferença? Que inércia significa a tendência do objeto manter sua velocidade, ou seja, se a velocidade dele é constante, ele quer ficar com aquela velocidade. Se ele está em repouso, ele quer ficar em repouso. E o nome disso é inércia. Essa tendência que os objetos têm é chamado de inércia. Bom, como é que eu vou medir essa inércia? Quem tem mais inércia? Como é que eu vou saber se um ônibus tem mais inércia que uma bicicleta? Se uma bicicleta tem mais inércia que um sapo? Que um sapo tem mais inércia do que uma caneta? Ou seja, como é que eu vou saber? Para medir a inércia, a gente mede a massa. Então, quando você está medindo a massa, que um quilo de feijão, um saco de feijão tem 1 quilograma, você está falando da inércia daquele saco de feijão. A inércia dele, a massa dele é 1 quilograma. Massa é medida da inércia. No sistema internacional, dada em quilograma. Beleza. Para eu poder vencer essa inércia, essa tendência que seria uma preguiça natural, para eu poder vencer isso, eu preciso aplicar sobre esse objeto uma força. Então, força é aquilo que faz com que a inércia do objeto, essa tendência dele, seja vencida. Ela não elimina. A força não elimina a inércia, mas ela age sobre a inércia do corpo, age sobre essa tendência, fazendo, então, com que um objeto possa mudar a velocidade dele, ou seja, ou mudar a direção, fazer uma curva, ou frear, diminuindo o valor da velocidade, ou acelerar, aumentando o valor da velocidade. O nome disso é força. Quem faz isso é força. E na natureza eu tenho vários tipos de forças. Nós vamos falar aqui sobre essas forças, porque também é extremamente importante para o assunto do segundo ano, lá na parte de termologia, conhecer as forças, entender como é que elas funcionam, tá? Bom, mas o mesmo objeto, ele pode receber várias forças vindo de vários lugares. Eu posso puxar uma cadeira, outra pessoa empurra a cadeira, a outra puxa do outro lado, ou seja, pode agir em várias direções e sentidos. Quando eu somo todos os vetores que representam todas essas forças que agem no corpo, lembrando que força é grandeza vetorial, eu vou encontrar a força resultante. Então, força resultante é a soma de todas as forças que agem no corpo. É a soma vetorial delas, tá? Eu vou chamar isso aqui de FR. Isso aqui representa uma soma de todas as forças que agem em um corpo. Existem forças que, para que haja no corpo, tem que tocar no corpo, ou seja, tem que haver contato. São chamadas forças de contato.
Mas existem forças que podem produzir esses efeitos mesmo sem o toque, chamadas forças de campo. Por exemplo, a força que um ímã faz numa barrinha de ferro é uma força de campo. O ímã não precisa tocar nela para puxar, ela puxa sem tocar. Força de campo. Já a força que você empurra a caixa, força de contato. Você precisa tocar na caixa para empurrar a caixa. Certo? E a soma de todas elas é chamada de força resultante. Bom, se a força resultante for zero, olha lá, se a força resultante for zero, aí o objeto vai ficar respeitando a sua inércia. Ou seja, se ele estiver parado, ele vai continuar parado. Se ele estiver em movimento, ele vai continuar naquele movimento que ele está. Ele vai continuar com a velocidade que ele está. Se essa tendência de manter isso, que é chamada de inércia, quando o objeto está respeitando essa tendência, a gente diz que ele está em equilíbrio. Então, equilíbrio significa que a força resultante sobre o objeto é zero. Só que aí podem estar acontecendo duas coisas sobre ele. Quando ele está em equilíbrio, não é obrigado a ele estar parado. Ele está simplesmente mantendo a velocidade. Cuidado com isso. Equilíbrio é respeito à inércia. Então, é manutenção de velocidade. Aí ele pode ter um equilíbrio estático, que aí sim é o repouso. E ele pode ter o equilíbrio dinâmico. Ele pode ter também o equilíbrio dinâmico. E equilíbrio dinâmico é movimento retilíneo uniforme. Nos dois casos, ele está respeitando a inércia dele. Pensando nisso aí, a gente vai voltar agora para a questão para rever os itens, certo? E responder a questão. O item 1 diz assim, se nenhuma força externa atuar sobre um ponto material, certamente ele estará em equilíbrio estático ou dinâmico. Isso aí é verdadeiro, claro. Ele está respeitando a inércia. Se nenhuma força, ou seja, se a força resultante é zero, ele está em equilíbrio estático ou dinâmico. Então, primeira questão, primeiro item, verdadeira. Vamos ao segundo item. Segundo item diz assim, só é possível um ponto material estar em equilíbrio se estiver em repouso. Acabamos de ver que não. Equilíbrio pode ser tanto repouso como movimento retilíneo uniforme. Equilíbrio é qualquer uma das duas situações. O equilíbrio só não existe se o objeto estiver ou fazendo curva, ou acelerando ou freando. Certo? Mas existe o movimento retilíneo uniforme, que também é equilíbrio, chamado de equilíbrio dinâmico. Então, nesse caso aí, a segunda questão, o segundo item da primeira questão é falso. E o terceiro item diz o seguinte, inércia é a propriedade da matéria de resistir à variação de seu estado de repouso ou movimento. Exatamente, é isso que é chamado de inércia, né? É a chamada preguiça natural da matéria. É a tendência de ficar como está. Tá? A palavra inércia tem o mesmo radical da palavra ócio. Uma coisa ociosa, uma coisa parada. Só que não é só parada. É parada ou é mantendo o jeito que está. É uma coisa sem mudança. Tá bom? Então, verdadeiro também, o item 3. E a alternativa que vai responder corretamente isso é que somente as proposições 1 e 3 são corretas. Portanto, essa questão aí, a resposta é a letra E. Tudo bem? Pessoal, tranquilo? Se tiver alguma dúvida, fala no chat aqui que a gente vai trocando ideia. Tá bom? Vamos à segunda, então. Segunda questão. Segunda questão diz o seguinte. Um diagrama vetorial mostra em escala duas forças atuando num objeto de massa m. Aí ele quer saber, o módulo da resultante dessas forças que estão atuando no objeto é em newtons. Vamos lá. Fazer o esquemazinho aqui para a gente respeitar o que ele está dizendo aqui.
Bom. Ele colocou para a gente aqui essas duas forças agindo nesse objetozinho de massa M. E ele está pedindo qual é o módulo da força resultante. Vamos lá? Vamos lembrar? Força resultante é a soma vetorial de todas as forças que agem em um objeto. Aqui tem dois vetores. Força é grandeza vetorial, tem que ser tratada como vetor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois vetores, porque força resultante é a soma vetorial. Como é que eu somo vetor, Tarcísio? Você tem duas maneiras. Usar a regra do paralelogramo ou a regra do polígono. Você escolhe. Só muda a forma de desenhar, mas o desenho final é o mesmo. Tá? A regra do paralelogramo, eu vou pegar os dois vetores, origem com origem, ou seja, o começo de um com o começo do outro, como já está aqui, e vou, a partir do final de cada um, traçar uma paralela ao outro. Então, eu tenho que fazer uma paralela a F1 no final de F2, uma paralela a F2 no final de F1. Fazendo essas paralelas, eu vou ter, a partir do desenho delas, desenhar a minha força resultante, que é o vetor resultante. Essa é a regra do paralelogramo. A regra do polígono diz que, para desenhar essa força, eu também posso fazer o seguinte: pegar o começo de F2 e trazer para o fim de F1. Desenhar essa seta aqui, com as mesmas características dela, só mudar ela para cá. E depois ligar o começo de F1 com o final dessa seta colocada aqui. Qual é a maneira que você vai fazer? Qualquer uma das duas. O desenho que você vai obter da força resultante será o mesmo, não há diferença. Então, vamos fazer aqui, só para a gente lembrar aqui, a regra do paralelogramo. Já que está origem com origem, eu vou traçar duas paralelas. Passando no final de F2, uma paralela F1. E passando no final de F1, uma paralela F2. Pronto. Veja, eu formei uma figurinha chamada aqui de paralelogramo. E agora? Agora é só ligar da origem dos dois, que já existe, até onde essas retas que eu desenhei se tocam. Então, esse desenho aqui é o que a gente chama de força resultante. Ah, Tarcísio, como é que eu vou saber o módulo? O módulo é o tamanho do vetor. Toda vez que se falar de módulo, está se falando de tamanho. Bom, mas como é que eu vou ver isso? Eu vou contar, no caso aí, se já é um desenho em escala, eu vou contar quantos quadradinhos ele tem. Quando você fizer essa contagem, quantos quadradinhos tem, você vai ver que ela ficou com 4 quadradinhos. Exatamente 4 quadradinhos na horizontal. Se ela tem 4 quadradinhos e a questão diz que cada quadradinho vale 2 newtons, porque ele mostra essa escala, então tem que respeitar a escala mostrada, ele fala na questão, mostra lá, cada quadradinho são 2 newtons. Se cada quadradinho são 2 newtons e eu tenho 4 quadradinhos, então o tamanho desse vetor, o tamanho da força resultante, vai ser 4 quadradinhos vezes 2 newtons, ou seja, 8 newtons. Esse é o valor da soma, do tamanho da soma desses dois vetores. A soma é essa aqui, ó. Essa seta é a soma. Quando fala vetor soma, ou vetor resultante, ou força resultante, que é um vetor resultante, você vai desenhar, a soma é o desenho. O módulo da soma é o tamanho do desenho. Estão entendendo? Cuidado, quando se fala de vetor, não é a mesma coisa de se falar de valores, de números, de escalares. Vetores são setas. Então, eu tenho que tratá-las como setas. Vocês estão acompanhando todo mundo? Está tranquilo? A segunda questão, todo mundo entendeu tranquilo? Hein, Lucas? Alguma dúvida? O senhor falou que tinha 2 jeitos de fazer, não é? Qual seria 2 jeitos de desenhar. 2 jeitos de desenhar. Isso. Hum. Como seria fazendo O do outro jeito? É. Veja, tudo bem. Vai dar o mesmo desenho. É só tu pegar essa seta e desenhar aqui, ó.
o começo dela com o final dessa, com a pontinha. O comecinho de uma com a pontinha da outra vai ficar assim. Se eu pegar esse vetor e desenhar aqui, ó, aí ele fica assim. Aí tu vai ligar, como isso aqui agora é F2, F2 veio para cá, tu vai ligar o começo, isso aqui já não existe mais, tá? Isso aqui já não existe mais. Quando eu trago ele para cá, ele já não existe aqui. O começo de um com o final do 2. Pronto. Veja que dá o mesmo desenho. Então, vai ter o mesmo desenho, vai ter o mesmo valor, o mesmo tamanho. São as duas maneiras. Entendi, obrigado. Nada. Todo mundo entendeu tranquilo, né? Vamos embora para a próxima questão, que diz o seguinte. Vamos a ela. Os garotos A e B da figura puxam por meio de cordas uma caixa de 40 quilogramas que repousa sobre uma superfície horizontal, aplicando forças paralelas a essa superfície e perpendiculares entre si, de intensidade 160 newtons e 120 newtons, respectivamente. O garoto C, para impedir que a caixa se desloque, aplica outra força horizontal em determinada direção e sentido. Desprezando o atrito entre a caixa e a superfície de apoio, a força aplicada pelo garoto C tem intensidade de... Vamos só fazer o desenho aqui, para ficar mais bonitinho e organizado. Então, a gente tem isso. Mãe. Tem isso aqui. Que é A, que é B. E aqui é C. A gente tem essas forças. A força que A faz, 160 newtons. E a força que B faz, 120 newtons. Aí ele quer saber quem é a força que C faz. Quem é o valor dela. Bom, nessa questão tem um detalhe interessante que ele fala aqui, ó. O garoto C, para impedir que a caixa se desloque. Vamos lá. Gente, se eu vou impedir que um objeto se desloque, eu vou querer manter esse objeto em repouso. Se liga aqui. Se eu quero manter esse objeto em repouso, repouso significa equilíbrio estático. Todo equilíbrio estático significa que a força resultante é zero. Mas eu tenho três forças, A, B e C. Eu quero que a soma de A mais B mais C dê zero. Gente, se eu quero que a soma de A mais B mais C dê zero, é porque A mais B vai ter que ser igual a menos C. Vocês estão compreendendo o meu raciocínio? Se A mais B mais C, que é a resultante, tem que dar zero, porque a questão está dizendo que ele quer impedir o deslocamento. Se isso tem que ser zero, significa que quando eu somar o vetor A com o vetor B, vai ter que dar um vetor igual a C, para o lado oposto a C, mas de mesmo tamanho. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que o tamanho de C tem que ser igual ao tamanho da soma de A e B, mas não é o tamanho do valor dos módulos, é o tamanho da soma dos vetores, que vai usar esta regrinha. Qual é a regrinha? Traçar as paralelas. Então, eu vou traçar uma paralela A passando no fim de B. Vou traçar uma paralela B passando no fim de A. Formei meu paralelogramo. E agora, ó, esta força aqui, que corresponde à soma dos vetores A e B, tem que ter... Tem que ter o mesmo valor dessa. Vê bem, presta atenção aqui, rapidinho. Ó. A força resultante, o que é a força resultante? É a força, soma de todas as forças. Eu tenho 3. A, B e C. Quando eu somar as 3, tem que dar 0. Então, ó, essa soma aqui tem que ser igual a 0. Por quê? Porque a resultante tem que ser 0 para ele estar em repouso.
A questão está exigindo que o bloco fique em repouso. Então, ó, FA mais FB mais FC igual a 0. Se isso aqui é verdade, se eu passar o FC para o outro lado, muda o sinal. Então, a soma de FA mais FB, se eu somar o vetor FA mais FB, é igual a menos FC. O que é menos FC? É um vetor de mesmo tamanho que FC, só que para o lado contrário. O menos na frente do vetor significa que está para o sentido oposto. Isso só porque a questão está dizendo que o vetor resultante tem que ser 0. Por que tem que ser 0? Porque a questão está exigindo que fique em repouso. Tá? A força C está aplicada para que ele permaneça em repouso. Se ele vai permanecer em repouso, isso tem que acontecer. Aí, como é que eu vou fazer? Bom, eu tenho que lembrar aqui, quando eu tenho dois vetores que formam 90 graus e eu quero fazer o tamanho do vetor soma deles, que é esse vetor aqui que eu quero descobrir, que tem o mesmo tamanho do meu, o tamanho dele vai ser dado pelo teorema de Pitágoras, porque ele vai fazer parte, ele vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, eu vou ter que FC, o tamanho dele ao quadrado, esse aqui é o quadrado, é FA ao quadrado, mais FB ao quadrado. Pronto, acabou-se. Fechou? Então, FC ao quadrado é igual a 160 ao quadrado, mais 120 ao quadrado. FC ao quadrado é 25.600 mais 14.400. FC ao quadrado é 40.000. FC é a raiz quadrada de 40.000. FC é 200 newtons. Então, o tamanho desta força aqui vai ter que ser 200 newtons. Consequentemente, o tamanho dessa também é 200, para que este objeto permaneça em repouso. Foi claro? Compreenderam? Beleza, então. Show de bola, show de bola. Vamos para a próxima. Olha a próxima. O seguinte. Um corpo de massa 2 kg que pode realizar sobre uma superfície plana, deslizar sobre uma superfície plana, está sujeito a um sistema de forças representado a seguir. Sabendo-se que nenhuma outra força atua sobre o corpo, qual é o módulo da sua aceleração? Agora, a coisa mudou. Vamos vir para cá. Quarta questão. Para a gente fazer essa questão, a gente vai relembrar aqui um pouquinho as leis de Newton. Falamos dos conceitos básicos, né, para entender a dinâmica, e agora vamos falar das leis. A primeira lei de Newton, que Newton estabelece para explicar o que é lei, alguma coisa que vai explicar os fenômenos. Lei na física é tudo aquilo que explica o fenômeno. Tá bom? Lei não tem explicação para ela. Ela é que é a explicação. Lei também chamada de princípio. No caso, o primeiro é o princípio da inércia. O que é que esse princípio diz? Que ele me garante que todo corpo tem inércia. Ou seja, todo corpo que não tiver nenhuma força externa aplicada nele vai permanecer em equilíbrio, ou seja, em movimento retilíneo, uniforme ou repouso. Ponto. Isso é uma lei, isso não se discute. Tá bom? Isso aí é que vai ser usado para explicar as coisas. Isso se comprova. Lei você não explica, você comprova ela. Tá? Então, vamos lá. Primeira lei diz isso. A segunda lei de Newton diz o seguinte. Beleza. Já sabemos que todo corpo tem inércia e que inércia é a tendência de manter a velocidade. Todo corpo tem isso. Se está parado, ele quer ficar parado. Se está em movimento retilíneo uniforme, quer ficar em movimento retilíneo uniforme.
A segunda lei fala, ela diz a mesma coisa que a primeira, de outra forma. Como? Ela diz que todo corpo que recebe uma força vai sair da inércia dele, claro. Certo? Sair da inércia, entre aspas. Se sair da inércia, não é sair da inércia. Ele vai conseguir vencer essa inércia, vencer essa tendência. Essa segunda lei é chamada de princípio fundamental. E ela estabelece uma relação matemática. Vou falar. E ela estabelece uma relação matemática entre a força resultante e a aceleração. Ele diz que toda vez que um corpo recebe várias forças, a soma de todas elas, como esse caso aqui, a soma de todas elas vai ser sempre igual ao produto da massa do corpo, que é a inércia dele, vezes a aceleração que ele está submetido. Então, a soma de todas as forças, chamada de força resultante, é o produto da massa pela aceleração. Isso é o que a segunda lei estabelece. Ela diz que, para o que é inércia? Inércia é a tendência do corpo manter a velocidade. O nome disso, também chamado vulgarmente de preguiça natural, o nome disso é inércia. Tá? Para o corpo conseguir vencer essa tendência dele, vencer essa característica dele, ele precisa receber uma força. Quando ele recebe a força, se ele receber mais de uma, somei tudinho, vai ser sempre igual ao produto da massa pela aceleração. Essa é a segunda lei. Também não se discute, não se questiona, tá certo? Se comprova que ela é verdadeira, mas não se discute. Ela vai explicar as coisas. E a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação, que diz que todo objeto que faz uma ação, que realiza uma ação, ele recebe do objeto que ele está realizando uma reação. Então, se eu empurro o quadro me empurra. Com a mesma força em valor que eu empurrei, apenas o sentido contrário. Então, se eu empurrar o quadro para trás, ele me empurra para frente. Se eu empurrar um objeto para a direita, esse objeto me empurra automaticamente para a esquerda. Com a mesma força que eu fiz em valor, mesma direção, mesma linha, mas para sentidos opostos. Ou seja, uma força aponta para um lado, outra aponta para o outro. Essas são as três leis que Newton usa para explicar os movimentos que você perceber ao seu redor. Você olha o movimento de um ônibus, de um carro, de uma chuva caindo, de tudo que você conseguir ver no seu universo observável, essas três leis são verdadeiras. Tá? Na questão da gente, o que é que ele diz? Ele mostra um objeto que está recebendo 4 forças, certo? F1, F2, F3 e F4. Então, ele faz assim. Ele dá esse diagrama aqui. Esse pontinho é o objeto de massa 2 kg. Aí ele chama aqui de F1, F3, F2 e F4. Beleza. E ele diz que cada 2 quadradinhos tem 1 newton. Cada 2 quadradinhos tem 1 newton. Ele dá essa escala para a gente aí. Ele diz que a massa é 2 kg e está perguntando qual é a aceleração. Bom, se eu não tenho conhecimento das leis de Newton, eu não consigo sair do lugar. Porque a cinemática, que me ajuda a calcular a aceleração, não é suficiente para resolver esse problema onde existem forças envolvidas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a segunda lei, que diz que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Mas o que é força resultante? É a soma de todas as forças. Então, olha lá. Eu tenho 2 forças na vertical, F1 e F3. Certo? F1 e F3. Só que elas têm o mesmo tamanho. Quando eu somo vetores de mesmo tamanho e eles estão para lados contrários, a soma dos dois dá 0. Então, significa que este vetor aqui
vai cancelar o efeito do outro. Tá certo? Ele não vai anular o outro. Anular significa tornar zero. Ele não vai tornar o outro zero. Mas ele vai fazer com que o outro não funcione. Ele vai anular o efeito dele. Tá bom? Agora, e F2 e F4? Eles têm tamanhos diferentes. Se você contar nos quadradinhos da figura aí, você vai ver que F2 tem 5 quadradinhos e F4 tem 3 quadradinhos. Então, a diferença de F2 para F4 são 2 quadradinhos para o lado de F2. É isso que vai ser a força resultante. Então, a força resultante, ela vai ser um vetor de 2 quadradinhos para o lado de F2. Pronto, significa isso aqui. Ó. É como se esse objeto tivesse só... Oi? Calma. Deixa eu ver aqui no chat. Por que anulou F1 e F3? Não entendi. Vamos lá. Não, volto a dizer, anulou o efeito, né? Por quê? Imagina você puxando um objeto com 10 newtons para o lado e uma pessoa puxando com 10 newtons para o outro. O que acontece com esse aí? Com o objeto? Não vai mudar a velocidade dele. Vai continuar do jeito que está. Se é parado, ele vai continuar parado. Não vai afetar. A sua força anula o efeito da outra, porque ela tem o mesmo valor que você, que é a sua, mas agindo em sentido oposto. Tudo bem? Então, aqui, ó, sobrou 2 quadradinhos. Sobrou 2 quadradinhos para a direita. Isso que sobrou é a força resultante. Bom, mas 2 quadradinhos valem 1 newton. Então, significa que o valor dessa força é 1 newton. Só que como é que eu calculo o valor da força resultante? É o produto da massa pela aceleração. Como ele diz que a massa é 2, a gente vai concluir, então, que a aceleração é 1 sobre 2, ou seja, a aceleração é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Aí. Certo? Revisãozinha geral do que é importante no primeiro ano, né? Para vocês fazerem um bom segundo ano. Lá na frente, no segundo ano, a gente vai retornar a esses conceitos aqui, tá? Quinta questão diz assim: o motorista trafegando a velocidade de 72 km por hora avista uma barreira eletrônica que permite velocidade máxima de 40 km por hora. Quando está a 100 metros da barreira, ele aciona continuamente, ou seja, de maneira constante, o freio do carro e passa por ela a 36 km por hora. Considerando que a massa do carro com os passageiros é de 1.000 kg, qual é o módulo da força resultante suposta constante sobre o carro ao longo destes 100 metros? Então, só para a gente entender melhor aqui, a gente tem um carro que, junto com as pessoas dentro dele, tem 1.000 quilos e vai a 72 km por hora. A 100 metros dele, a gente tem uma barreira que ele vai passar nessa barreira a 36 km por hora depois de percorrer 100 metros. A massa de tudinho é 1.000 kg e ele quer qual é o valor da força resultante sobre esse carro. Bom, vamos lá. Pela segunda lei de Newton, a força resultante é o produto entre a massa e a aceleração. A massa eu já tenho, então está faltando a aceleração aqui. Como ele diz que pisa continuamente, pisa constantemente, a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, o movimento é uniformemente variado. Se o movimento é uniformemente variado, qualquer fórmula do movimento uniformemente variado será permitida que eu use para calcular essa aceleração. O que é que eu tenho de informação? Eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a velocidade final e eu tenho o ΔS. Se eu tenho a velocidade final inicial ΔS, mas não tenho o tempo, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar aquela equaçãozinha básica onde não precisa usar o tempo. A velocidade final ao quadrado é a inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento.
Bom, tem um probleminha aqui só. É que esse ΔS, a distância que ele deu, está em metro. Mas as velocidades estão em quilômetros por hora. Aí eu não posso botar na mesma fórmula sistema de unidade diferente. Eu vou passar para o sistema internacional, tanto 72 dividindo por 3,6, que dá 20, como 36 dividindo por 3,6, que é igual a 10. Então, eu vou usar para a velocidade final aqui 10 e para inicial 20. 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que é 100 metros. Então, ó, 100 é igual a 400 mais 200 vezes a aceleração. 100 menos 400 dá menos 300. É igual a 200 vezes a aceleração. Passo 200 dividindo, então a aceleração vai ser menos 300 sobre 200 vai dar menos 1,5. Significa dizer uma aceleração menos. Bom, se a aceleração é menos e a velocidade é mais, isso significa que o carro está freando. Só isso. Tá? Não é a aceleração menos que significa que ele está freando. É a aceleração menos com a velocidade mais, que é o caso aqui. E se ele está freando, a aceleração negativa, porque a velocidade é positiva, a força resultante também vai ser negativa. 1000 vezes menos 1,5. Então, a força resultante vai ser menos 1.500. Significa que também está contrária à velocidade. Só que ele está pedindo o módulo. O que é módulo? É aquele valor sem o negativo. Então, o módulo da força resultante vai ser simplesmente 1.500 newtons. Tudo bem? Vamos à próxima, a sexta. Seguinte. Um bloco de peso igual a 50 newtons encontra-se sobre uma balança no piso de um elevador. Se o elevador sobe com movimento acelerado e aceleração de módulo igual a metade do módulo da aceleração da gravidade, pode-se afirmar que, vamos lá, a gente vai considerar, para efeito de cálculo, que a aceleração da gravidade aí seja 10. Só para efeito de cálculo, vamos fazer isso. Tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui é uma questão que vai fazer a gente precisar relembrar quais são as forças importantes da dinâmica. Eu vou apenas citar aqui 3 hoje. Hoje vamos trabalhar apenas com 3 delas, tá? Nas próximas revisões, a gente vai inserindo as outras forças e vendo como elas agem. Mas hoje vamos trabalhar com 3. Quais são essas 3? Se liga. Primeira força importante é a força chamada força-peso. O que é a força-peso? É a força que o centro da Terra faz puxando os objetos para ele. Quando o objeto cai, a força que está puxando ele para baixo é a força-peso. Ela vem de onde? Essa força-peso, ela vem do centro da Terra. Então, o centro da Terra, ele vai funcionar como se fosse um ímã, puxando, sem tocar nos corpos, para baixo, com a força chamada de força-peso. Essa força-peso, o valor dela é o produto da massa pela aceleração gravitacional. Então, é sempre uma força que age nos objetos que têm massa, puxando eles para o centro da Terra. Logo, se eu considerar a Terra, né, o objeto estiver próximo a ela, essa Terra vai ser uma linha reta, né, o Sol vai ser uma linha reta, então essa força é vertical para baixo. Essa é a chamada força-peso. É a primeira força importante que age sobre todos os objetos que têm massa. A segunda força importante é a chamada força normal. O que é a força normal? Força normal, que eu vou representar aqui por Fn, força normal, é uma força aplicada pelas superfícies de apoio sobre os objetos. Então, se eu tenho aqui o celular, e eu apoio essa tampinha nele, essa tampinha está recebendo a força peso do centro da Terra. Então, ela está sendo puxada para baixo. Como é que eu sei? Só eu tirar de cima e soltar que ela cai.
Mas aqui ela não está caindo. O que significa? Se ela não está caindo, se ela está em repouso, a força resultante sobre ela é zero. Isso significa dizer que tem uma força para cima agindo, que está anulando o efeito da força peso. E o nome dessa força, que é o celular que faz na tampinha, é força normal. Que, pela terceira lei de Newton, é a mesma força que a tampinha faz no celular. Ação e reação. A tampinha empurra o celular para baixo e o celular reage empurrando a tampinha para cima. O nome dessa força é força normal. A força trocada entre o celular e a tampinha, entre o apoio e o objeto. Certo? Toda vez que eu tiver objetos apoiados em algum lugar, tem essa força agindo. E por que o nome é normal? Porque ela forma 90 graus com o apoio. Então, se o objeto estiver apoiado numa superfície horizontal e eu quiser desenhar essa força, eu tenho que desenhar uma força formando 90 graus com a superfície. Se a superfície for inclinada e o objeto estiver apoiado nela, feito uma rampa, eu tenho que desenhar essa força formando 90 graus com a rampa. Ela sempre vai formar 90 graus. Ela nem sempre vai ser vertical. Ela sempre forma 90. Por isso que o nome é normal. A palavra normal significa que forma 90 graus. Terceira força importante, força de tração. O que é a força de tração? Força de tração. Calma. Tem aqui uma perguntinha. A força do celular é zero, mais o do celular seria os apesos que ela está aí no chão. Então, vamos lá. No celular tem a força da minha mão e a força da terra. E ainda tem a tampinha empurrando ele para baixo. O celular tem 3 forças. Aqui a tampinha faz nele para baixo. Né? Quando eu seguro aqui e boto a tampinha, o celular tem 3 forças nele. A minha segurando ele, a terra puxando ele para baixo e a tampinha empurrando ele para baixo. Mas na tampinha só tem 2. Aqui a terra puxa ela para baixo e aqui o celular empurra para cima. Então, a tampinha não recebe a minha força, recebe a do celular. Quem recebe a minha é o celular. Tudo bem? Beleza. Então, a força de tração é a força aplicada quando o objeto está sendo puxado por fios ideais. O que são fios ideais? São fios que não esticam, cordas que não esticam e que não são pesadas, não tem massa, comparando com aquilo que ela está puxando. Então, se eu tiver, por exemplo, um objeto preso ao teto por um fio ideal, por uma corda ideal, nesta corda vai existir uma força de tração, que eu vou representar pela letra T, e vai ser sempre na linha do fio, puxando o objeto, nunca empurrando. Então, se esse fio está puxando essa bolinha, só pode estar puxando para cima. Está aí a tração. Essas são as 3 forças importantes da aula de hoje. Agora, vamos para a questão. Vamos voltar para a nossa questão 6. Que diz o seguinte, que uma pessoa... Ó, você tem uma pessoa que está parada sobre uma balança no piso de um elevador. Vamos lá. Pelo que a gente acabou de ver aqui. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Aí ela diz o seguinte, que o elevador está subindo com uma aceleração metade da gravitacional. Então, ele está acelerando para cima. Ó. A aceleração dele é para cima. E essa aceleração é metade da gravitacional. Se a gravitacional, na questão, eu estou considerando 10, se G eu vou considerar 10, a aceleração do elevador sendo metade é 5. Beleza. Aí é só dividir por 2. E ele está dizendo que o peso do objeto é 50 newtons. Aí ele quer saber qual é a leitura na balança. Vamos lá. Vamos chegar aqui. O que é a leitura na balança? Veja bem. Existem 2 forças agindo sobre esse homem. Existe a força peso, que é a terra puxando ele para baixo. E existe a força normal, que é a balança empurrando ele para cima. Então, esta força normal é a mesma força que ele faz na balança, que é o que a balança vai medir. A balança não vai medir o peso. A balança vai medir a força normal, que é a força que ela está recebendo. Como a balança é uma superfície, toda a superfície recebe a força normal e aplica a força normal. Recebe a força normal do objeto e aplica a força normal no objeto. Então,
A força que a balança mede é Fn. Mas se tem duas, o que é que a gente sabe sobre a segunda lei de Newton? Que a soma das duas, ou seja, a força resultante, é o produto entre a massa e a aceleração. Mas como é que eu somo esses dois vetores, se um é para cima e outro é para baixo? Subtraindo. Só que, subtraindo o maior do menor. Mas quem é o maior? É aquele que está para o mesmo lado da aceleração. Como na questão diz que a aceleração é para cima e está subindo acelerado, quem está para o mesmo lado da aceleração é a força normal. Se a força normal está para o mesmo lado, essa soma para achar a força resultante vai ser força normal menos peso. Então, isso é igual a m vezes A. A força normal é o que a balança mede, é o que eu quero descobrir. Ele disse que o peso é 50. Se o peso é 50, como ele é igual a m vezes g, 50 dividido por 10, 5. Então, a massa é 5. E a aceleração, ele disse que é metade da gravitacional, também é 5. 5 vezes 5, 25. 25 mais 50, 75 minutos. Aí. E aí, isso é o que está na letra C. Leitura na balança, 75 newtons. Vamos à próxima. Essa próxima é interessante. Na figura a seguir, um homem suspende um bloco puxando a extremidade livre da corda, supondo-se a corda em polir ideais e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A massa do bloco é igual a 20 kg. Enquanto a massa do homem é 80 kg. Quando a aceleração ascendente, ou seja, para cima do bloco, for igual a 5 metros por segundo ao quadrado, a força que o homem irá exercer sobre o solo será de solo é o apoio, força sobre o apoio é força normal, então ele quer a força normal. Bom, nesse bloco de 20 quilos, eu tenho duas forças agindo nele. Eu tenho a força peso, que a Terra puxa, já que ele tem massa, e como é um fio que está puxando ele, uma força de tração. Essa é a força peso do bloco, e aqui é a tração no fio. A questão diz que ele está acelerando e ainda mostra a aceleração para cima. Então, a tração é maior do que o peso. Então, para o bloco, quem é a força resultante no bloco? Massa vezes aceleração. Então, essa força resultante, que é tração menos peso, tração menos o peso do bloco, é igual à massa do bloco vezes aceleração. Tração, eu não sei quem é. O peso do bloco, já que a massa é 20 e a gravidade é 10, como o peso é massa, gravidade, isso é 200. A massa é 20 e ele diz que a aceleração é 5. Então, vai ficar 100 mais 200 passando para o outro lado, 300 newtons. Isso é a tração nesse fio. Agora, vamos para o homem. Se liga aqui no homem. Esse homem, ele está apoiado na superfície. Esse homem, ele está apoiado na superfície, certo? Então, ele tem a força-peso do homem, tem a força normal que a superfície faz nele, força normal, mas ele também está sendo puxado pelo fio, com a mesma força que ele puxa. Com a força que ele puxa, ele é puxado. Eu tenho que desenhar nos objetos as forças que eles são puxados, certo? As forças que agem sobre ele, não a que eles fazem, a que eles recebem. Como o homem puxa o fio para baixo, o fio puxa ele para cima. Então, o homem está recebendo essas três forças. Mas ele está parado, Tarcísio, certo? Se ele está parado, quem está subindo é o bloco. O homem está parado. Se ele está parado, é porque esses três vetores somados têm que dar zero. Ou seja, a soma da força peso tem que ser igual com a força normal mais a tração. Ou seja, o peso do homem tem que ser igual à força normal mais tração para que ele fique parado. Só que o homem tem massa quanto? 80. Então, o peso dele é 800. A força normal é o que eu quero descobrir. E a tração? Já descobri que é 300. 800 menos 300, 500. Então,
o homem está aplicando no chão uma força de 500. Veja, ele não está aplicando no chão o peso dele. Por quê? Porque quando ele puxa o bloco para baixo, o bloco puxa ele para cima. Isso alivia a força que ele faz no chão. Tudo bem? Vamos à última, rapidinho, que diz o seguinte. 2 carrinhos de supermercado podem ser acoplados um ao outro por meio de uma pequena corrente horizontal, de modo que uma única pessoa, ao invés de empurrar 2 carrinhos separadamente, possa puxar o conjunto pelo interior do supermercado. Um cliente aplica uma força horizontal de intensidade F sobre o carrinho da frente, dando ao conjunto uma aceleração de intensidade 0,5 metros por segundo ao quadrado. Sendo o piso horizontal e as forças de atrito desprezíveis, o módulo da força F e o da tração na corrente são em newtons, respectivamente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu tenho 2 agora carrinhos, eu não tenho mais um só, tenho 2, né? Como ali eu tinha o bloco e o homem, agora eu tenho 2 carrinhos. Só que eles estão sendo puxados na horizontal. Então, o carrinho 1, ele tem 40 quilos. Ele está recebendo a força F, além da força peso, além da força normal, porque ele está apoiado no chão, além da tração no fio, que ele não está ligado ao fio do carrinho de trás, e o carrinho de 100 quilos está recebendo também o peso, também a força normal, porque também está apoiado no chão, e também a tração, porque também está ligado por um fio. Só que tem um detalhe, nenhum dos dois carrinhos está... E nenhum dos dois carrinhos está agindo atrito. E nenhum dos dois carrinhos está em movimento vertical. Se não estão em movimento vertical, a força normal equilibra a força-peso nos dois. Então, vê bem. No carrinho de 40, quais as forças sobraram? F e T. Quem é maior? F, senão ele não se move. Então, a resultante de 2 vetores, um para um lado e para o outro, é a subtração dos valores. Então, a força resultante dele é F menos T, e segundo a lei de Newton, diz que força resultante é massa vezes A. Certo? E já no carrinho de 100, só está agindo a força T. Então, a T é a única resultante. Então, ele é a massa do de 100 vezes A. T é 100, que é a massa, vezes A, que é 0,5, T é 50 newtons. Bom, já achei a tração. Para achar F, agora ficou fácil. F menos 50 é a massa do de 40 vezes a aceleração, que é 0,5. Então, F menos 50 é igual a 20. F é 70. F, que é a força que o rapaz puxa os 2 carrinhos, é 70 newtons. E a força que é transferida para o carrinho de trás é 50 newtons. Até o fio vai transferir essa força dele. Ele puxa com 70 os 2 e o de trás é puxado com 40. Aliás, com 50. Tudo bem? Questão 8 respondida também. Bom, pessoal, a gente encerra então a aula 1 agora da revisão. Tá certo? O nosso super resgate de física, primeiro ano. Beleza? Algum comentário? Então, ok.